Daí, pessoal, mais uma resolução. Os pontos com coordenadas menos 2 e 1, 3 e 13, 5 e menos 2, são colineares, são vértices de um triângulo com área 28, de um triângulo com área 29, com área 30 ou ainda vértices de um triângulo com área 14,5. Bom, e aí essas alternativas justamente justificam, né, uma situação geométrica de 3 pontos. Quando eu posiciono 3 pontos num plano cartesiano, ou eles ficam com uma disposição de alinhamento, ou seja, passa uma reta sobre esses 3 pontos ao mesmo tempo. Esses pontos são colineares ou ainda eles pertencem à mesma reta, ou ainda 3 pontos eles ficam desalinhados. E quando os pontos estão desalinhados, quando eles não pertencem à mesma reta, quando eles não são colineares, eles formam um triângulo. Então é por isso que nas alternativas as alternativas estão dessa forma: ou os pontos são colineares ou são vértices de triângulo. E aí o que vai mudar de um triângulo para o outro, justamente o que é o valor da área. Bom, como que eu resolvo questão desse tipo? Bom, a questão típica de área de triângulo usando as suas coordenadas ou usando os seus vértices. Então eu vou posicionar aqui, ó, o vértice A, ele é menos 2 e 1, o vértice B, ele é 3 e 3, e o vértice C é 5 e menos 2. E aí eu armo um dispositivo prático. Como é que é esse dispositivo prático? Eu enfilero, né, esses pontos, coloco um sobre o outro, as suas coordenadas, menos 2 e 1, 3 e 3 e 5 e menos 2. Lembrando que isso aqui é um dispositivo prático. Na realidade, eu formaria aí um determinante, tá, com esses pontos. Então eu coloco os 3 pontos, um abaixo do outro, e repito o primeiro, repito só o primeiro, menos 2 e 1. Faço um traço aqui e outro aqui para organizar esse dispositivo. Então eu tenho o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto e a repetência do primeiro. A ordem desses 3 pontos aqui, tanto faz, tá? Tu poderia ter começado pelo B, depois pelo C, depois pelo A, ou começado pelo C, não importa. O que importa é que o primeiro que tu escolhe como primeiro, ele fica repetindo aqui, tá? Bom, então eu coloquei os pontos um abaixo do outro e repeti o primeiro. E aí eu vou multiplicar em diagonal, 2 a 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. 3 vezes menos 2 também dá menos 6. E 5 vezes 1 dá 5. Menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 com 5, menos 7. E aí no outro lado eu faço o mesmo procedimento. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. E menos 2 vezes menos 2, mais 4. Somando isso dá 18, 22. Então significa que a área do triângulo vai ser a metade do módulo desse resultado. Como é que eu encontro esse resultado? Vou chamar isso aqui de determinante. Na realidade não é um determinante, mas o valor resultante é o mesmo do determinante, tá? Então vou botar aqui determinante, não vou nem colocar se é determinante de A, de B. Vou colocar esquemático aqui, é um determinante e esse determinante é igual. Copio o lado direito, sempre assim, ó, copia lado direito, menos 7, e o lado esquerdo tu vai trocar o sinal aqui, ó, de 22 para menos 22. E aí o valor desse determinante vai resultar menos 7 com menos 22, menos 29. E a área do triângulo justamente é o que? É o módulo desse resultado dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual módulo de menos 29, divide por 2. Módulo de menos 29 é o 29. Lembra que módulo esquece o sinal, né? 29 por 2 dá 14,5. A área do triângulo igual 14,5 unidades de área é a alternativa E. Ok? Então, a aplicação do dispositivo prático é uma questão bem típica. Eu vou aproveitar essa questão e estabelecer aqui um outro raciocínio. Tá? A questão já está pronta, né? Ela foi rápida, tem uma resolução bastante linear, sem nenhuma complicação.
Aqui eu vou fazer um outro raciocínio, tá? Eu tenho aí os 3 pontos e vou calcular as distâncias entre esses lados, tá? Então eu penso assim, ó. Distância entre os pontos que vai dar os lados, tá? Então eu vou pegar assim, ó, distância de A até B, tá? Que é um lado do triângulo. Se eu fosse desenhar aqui o triângulo, ele seria uma coisa assim, ó. Tô aqui genericamente, tá? Aqui um ponto A, aqui um ponto B e aqui um ponto C. Então significa que a distância de A até B dá um lado do triângulo, de B até C dá o outro lado, e de A até C dá o terceiro lado. Então vou calcular a distância de A até B, usando a regra prática, raiz da distância entre x aqui, ó, entre A e B, rapidinho, ó. Menos 2 com 3, a distância é 5, 5 ao quadrado. Distância entre 1 e 3, de 1 até 3 a distância é 2, então mais 2 ao quadrado. E é isso, distância de D a B, né, que é esse primeiro lado aqui, ó, vai resultar 5 ao quadrado 25, 2 ao quadrado 4, raiz quadrada de 25 mais 4, raiz quadrada de 29, que é inexata. Distância BC, DBC, essa distância aqui, ó, lado BC. Então eu tenho raiz quadrada D, agora de B até C, ó. B até C, distância entre os x, 3 para 2 é 5, 3 para 5 é 2, 2 ao quadrado, mais B até C, de 3 para menos 2, aqui, ó, a diferença é 5, distância de 3 até menos 2 é 5, então aqui eu tenho mais 5 ao quadrado, distância de B até C é igual, e aí vai resultar o mesmo valor do lado anterior, né? 2 ao quadrado 4, 5 ao quadrado 25, 4 com 25, 29. Então eu tenho um triângulo aí que ele é pelo menos isósceles, né? Tem dois lados iguais. Já poderia até dizer que esse triângulo é isósceles. E vou para o terceiro lado, que daí seria a distância aqui, ó, de A até C, ó. Distância DAC. Raiz de novo, e aí vou só prestar atenção, ó, do A até o C. De menos 2 até 5, a distância é 7. Então eu tenho aqui 7 ao quadrado. E a distância de 1 até menos 2, distância de A até C, de 1 para menos 2 é 3. Então eu tenho mais 3 ao quadrado. Então distância de A até C, raiz quadrada é D, 7 ao quadrado 49, 3 ao quadrado 9, 49 mais 9, 58. Raiz quadrada de 58. E aqui, ó, eu observo uma coisa interessante, que 2 vezes 29 dá 58. Como está todo mundo dentro da raiz, olha o que eu estou enxergando aqui, ó. Eu estou enxergando que esse triângulo, com esses lados, ele é um triângulo retângulo. Por que eu estou vendo que ele é um triângulo retângulo? Porque aqui vai satisfazer o teorema de Pitágoras. Então eu vou ter certeza se é triângulo retângulo aplicando Pitágoras. Então o teorema de Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Lembrando que a hipotenusa é o lado maior. Então raiz de 58 ao quadrado igual 1 cateto, raiz de 29 ao quadrado. E o outro cateto, também igual, né? Lembra? Triângulo isósceles nesse caso. Raiz de 29 ao quadrado. Corta a raiz com potência aqui, ó, me sobra 58. Corta a raiz com potência, me sobra aqui 29. E aqui corta a raiz com potência, me sobra também 29. E aí realmente 58 é igual a 29 mais 29, que é 58. Então o teorema de Pitágoras ele foi satisfeito
Se o teorema de Pitágoras foi satisfeito com os lados do triângulo, significa que esse triângulo ele é retângulo. Mas qual é a consequência para triângulo retângulo em relação à área? Eu sei que a área do triângulo retângulo é igual ao semiproduto dos catetos. É cateto 1 vezes o outro cateto, que eu vou chamar de cateto 2, e divide por 2. Olha só que legal. A área do triângulo vai ser um cateto raiz de 29. O outro cateto também raiz quadrada de 29, dividido por 2. Raiz de 29 vezes raiz de 29, aqui é vezes, tá? Raiz de 29 vezes raiz de 29 é o mesmo que raiz de 29 ao quadrado, ou seja, é 29. Raiz de 29 ao quadrado, que é 29. E aí 29 por 2, imagina o mesmo 14,5 unidades de área, e aí se confirma a alternativa E. Ok? Então tá aí, né, a exploração resolutiva desse exercício no formato mais típico, né, mais rápido, mais normal, vamos dizer assim, e depois uma confirmação usando a relação de Pitágoras e um outro formato para cálculo de área, ok? Ficamos por aqui, espero que esse vídeo aí contemple os teus estudos, que te ajude aí na tua melhora matemática. Deixo o meu forte abraço e até a próxima.